Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouco a respeito da vida, a respeito das situações. Fizemos uma pequena alteração no nosso horário em função da nossa agenda, que estava um pouco mais apertada para hoje. E consideramos esse horário das 6h30 também um horário um pouco mais favorável. Espero que isso seja positivo também aí para vocês, né? Dê tempo de você chegar na sua casa, ou mesmo de você poder ligar aí o seu computador ou o seu celular no momento adequado. Muito bem. Eu hoje queria falar um pouco a respeito da nossa atitude em relação ao bem. Nós sabemos muitas coisas, ou pelo menos ouvimos falar muitas coisas. Lemos igualmente outras tantas, muitas coisas. Ouvimos palestras, ouvimos recados, mensagens. A ideia de se falar do bem é uma ideia muito antiga, né? E talvez tenha sido aquilo que mais tenha nos marcado com relação à passagem cristã, né? A passagem crística. E outros tantos, né, mestres iluminados da humanidade, como Gandhi, como Buda, outros tantos mestres que foram nos ensinando a importância do bem. Modernamente, essa ideia tem sido assim muito deturpada em função das mudanças de costumes, né, que a gente está tendo. Então, hoje nós vemos assim um retrato muito claro, muito evidente da ganância, né, do exagero, e o dinheiro como papel preponderante no funcionamento da sociedade, sobretudo na sociedade capitalista. O dinheiro que tem uma importância capital, né, para a realização e a concretização das coisas, acabou sendo o estandarte, né, o baluarte da existência. Então, mas o dinheiro é necessário, você precisa, evidentemente que se precisa. No entanto, ele acabou desfigurando outros valores, acabou desfigurando outras atitudes da vida, né? E a gente precisa ponderar da importância que ele tem, né, no nosso mundo. Evidentemente, sem ele você não consegue realizar aquilo, o básico, pelo menos, que você precisa para ter uma vida digna. Mas isso acabou gerando também não só uma competição feroz entre as pessoas, como também uma indiferença imensa pela necessidade alheia. Essa indiferença tem um preço. A gente sempre observa que as pessoas, em sua grande maioria, são indiferentes à questão da necessidade do outro. E essa indiferença custa caro. Você vai acabar pagando a conta lá no fim pela sua indiferença. Eu sei porque tenho tido experiências, né, nesses últimos momentos, que eu tive assim uma grande porcentagem de presença dentro de um hospital. Nós vamos percebendo para onde a vida caminha, né? Seja para as pessoas de mais idade, menos idade. Parece que essa questão da idade não é necessariamente o foco principal, mas a vida vai te levando para experiências em que você começa a perguntar o que é que realmente importa quando você se vê na iminência
do fim, né? Quando você percebe que existe uma finitude no corpo, você percebe que existe algo que vai ter vida útil, né? E isso faz a gente pensar, será que você, eu, todos nós, estamos de fato se utilizando do que a gente sabe, se utilizando daquilo que a gente conhece? Eu sei que se eu perguntar para você os fundamentos básicos do bem verdadeiro, você vai me dizer, sem medo de errar, você vai me dizer, olha, eu preciso fazer assim, precisa fazer assado, precisa fazer desse jeito, você tem que perdoar, você tem que respeitar, você vai mencionar talvez os 10 mandamentos que são o básico, né, da nossa existência aqui, mas essa condição de saber não nos dá, né, ou não nos confere a condição de podermos usufruir disso, porque a gente sabe, mas inúmeras vezes não faz. Isso acontece com todos nós, tem acontecido comigo também, de olhar e falar, poxa, será que eu estou fazendo o bem que eu poderia fazer? Será que eu olho para uma determinada pessoa e eu penso nas necessidades dela? Não é que eu vou pensar só nas necessidades dela, mas eu também lembro que ela tem necessidades. E isso faz com que a minha conduta em relação a ela seja uma conduta diferenciada. As questões de família, por exemplo, né, quem perdeu um ente querido, como eu perdi há pouco tempo, sabe exatamente o que isso pode resultar com a história de inventário, com a história de bens, com a história das coisas. Parece que o sentimento de irmandade, de família, de compreensão, tudo isso as pessoas tendem a esquecer por causa do danado do dinheiro. Então a gente não pode culpar o dinheiro, porque o dinheiro não tem culpa, não é? É como diz Emmanuel num determinado livro, ele diz, você não pode culpar o carro porque ele foi morro abaixo, ele saiu da estrada. O carro obedeceu à direção de alguém. Alguém estava conduzindo esse carro. Então, se o carro foi para o abismo, foi mal dirigido e a pessoa provavelmente não respeitou os sinais que a estrada naturalmente devia conter. O que eu quero dizer com isso, o que eu queria hoje fazer com você, uma espécie assim de convocação, já que saiu a convocação aí, né, para a Copa, fazer uma convocação para que você reveja como é que tem sido a sua conduta, a sua postura diante do bem que você já sabe. Talvez você me diga assim, Irineu, mas a gente ajuda as pessoas são muito ingratas, ninguém diz obrigado. Isso existe mesmo, isso cada um está olhando mais para o seu umbigo mesmo, e existe mesmo muita indiferença, existe mesmo muita ingratidão, né, que na verdade é a doença da memória. Mas, independentemente disso, você se lembra, por exemplo, que o teu prédio tem um porteiro e que esse porteiro muitas vezes passa a noite lá, sentadinho naquela portaria, às vezes com fome, às vezes cansado, às vezes com enormes problemas de família ou problemas financeiros. Você se lembra daquela pessoa que faz o serviço de faxina na tua empresa e que muitas vezes vai trabalhar lá com o coração dilacerado por causa do filhinho doente, da dificuldade que existe de conseguir recursos médicos através aí do SUS e tudo mais e tudo mais. Você se lembra daquela tia que faz tempo que você não tem notícia dela, mas ela talvez esteja muito mal e você não se lembra de dar um alô, de
falar qualquer coisa, dizer que está vivo, que você tem vontade de rever. Não precisa ser falso, não precisa ser hipócrita, não precisa olhar para as pessoas da sua família. E, claro, família é um negócio complicado, porque existem aquelas pessoas que você tem mais afinidade e aquelas que você tem menos afinidade. Mas quem já leu Kardec, né, quem já leu os livros de Kardec, sobretudo o Livro dos Espíritos, vai encontrar ali, até o próprio Evangelho, vai encontrar ali conceitos muito claros a respeito da família consanguínea e da família espiritual, né? Aquela família consanguínea muitas vezes se extingue por aqui mesmo, e são pessoas que fazem parte do mesmo grupo familiar, mas elas não se entendem, não têm afinidade, não têm assunto, cada um na sua. As pessoas às vezes são estranhas entre si, moram na mesma casa, mas não se falam, não se conversam, não se ajudam e fazem questão mesmo que a coisa seja assim. Diferentemente da chamada família espiritual, né? Que é aquela família, assim, ou aquele grupo de pessoas que às vezes não é consanguíneo, mas que você se dá hiper bem com aquela pessoa. É um tio bacana, é um primo, é uma avó, né? Uma pessoa que você tem assim aquele amor gostoso, você não tem vontade de ir embora, você gosta de ficar ali conversando, não é? Papeando, sentindo. Claro que existem os problemas inesperados e muitas vezes a gente se surpreende ou se decepciona. Mas sabe, eu tenho aprendido uma coisa e eu queria passar isso para vocês. Que essa indignação sistemática, ou essa indignação crônica que a gente tem, também tem um preço caro. Porque esse preço da indignação sistemática, né, o de você estar sempre achando que a coisa está ruim, que não vai dar certo, que sabe, aquela visão crítica, aquela visão extremamente árida, né, de você se reportar a alguém, essa visão tem preço. E o preço eu tenho visto muito nos hospitais, porque tem uma hora que você não tem para onde correr. E se você não se cuidar, se você não cuidar da tua saúde, se você não cuidar do funcionamento do seu corpo, se você não cuidar da sua cabeça, né, fazendo uma boa gestão emocional, se você não orar ou meditar, se você não sentir a delícia que é você poder fazer algum tipo de benefício, você vai pagar o preço sim no final das contas. Mas eu não estou falando isso num tom de ameaça. Eu estou falando isso num tom de observação lógica. Porque a gente vai passando pela vida e parece que a gente olha a vida de algumas pessoas assim, elas vieram ao mundo assim meio que a passeio, né? Com elas não acontece nada, elas estão sempre com muita grana, elas estão sempre saudáveis, tudo parece que cai do céu para elas. Olha, pode ter certeza que no final as coisas não são exatamente assim. E normalmente nós não valorizamos o tempo que ainda temos. Você sabe quanto tempo você tem? Eu também não sei. Mas eu sei que o tempo está cada vez mais curto. O tempo está cada dia mais distante no sentido de realização das coisas. Então é como se eu corresse também atrás do tempo e quisesse recuperar eventuais falhas, coisas que você escolheu ou decidiu impulsivamente, sem pensar, e certas situações que você também deixou escapar, aquele bem que você poderia ter feito, mas não fez. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque a gente gostaria de fazer um bem assim, onde que todo mundo reconhecesse, que todo mundo achasse que você é uma boa pessoa. E esse tipo de bem não é assim que funciona, né? Normalmente, quando você se dispõe a fazer o bem, parece que as coisas num primeiro momento
trabalham inversamente. As pessoas falam muito mal de você, as pessoas tendem a criar mais obstáculos, as adversidades parecem correr mais soltas, porque existe uma grande batalha espiritual. Era isso que eu queria dizer a vocês. Esse conceito de batalha espiritual foi até utilizado por um padre, né, a respeito desse assunto, porque o assunto é visível, não é necessariamente que você seja espiritualista, espírita ou católico. A batalha espiritual está aí. Você tanto recebe sugestões do ponto de vista positivo, não, espera aí, pondera, vai com calma, respira fundo, pense outra vez, dá uma calma, dá uma pausa. Como você, não, vai lá, faz mesmo, seja o que Deus quiser, vai fazendo, o que der, deu. E depois, gente, é que nós vamos pagar o preço. Não é agora. Não é agora, não. Agora tudo parece que a gente fez bem feito. E você sabe também, essa coisa que a gente fala de carência, eu também tenho aprendido que essa chamada carência, né, da pessoa está sempre carente, sempre precisa do outro, isso também é falta de fazer o bem. É falta de você ter um sentido de presença mais visível na vida que você está, naquilo que você está fazendo. Estender uma mão, estender um apoio. Não é que você vai ficar vivendo de caridade, não é isso. Mas que você pode estender a mão de alguma maneira, pode. Que você pode dar um minuto de atenção, às vezes para uma pessoa que está perdida, que está confusa, ou que você nota que ela é limitada, ela não tem alcance mental nem intelectual para entender certas coisas, e você parar, ter paciência de explicar. Pegar aquela pessoa que não sabe ler, e você que é super letrado, que você lê sei quantos livros, e você pegar essa pessoa, sentar com ela, olha, esse aqui é o A, esse aqui é o B, vamos lá que você vai aprender. Sabe, existem coisas que você pode fazer na sua vida que te dão um encaminhamento para o estado de paz. Nós vamos chegar na época de inverno, tem muita gente que vai passar necessidade, tem muita gente que vai sofrer por falta ou de habitação, ou de recurso, ou de roupa mesmo, né, de vestuário. O que é que a gente poderia fazer? Né? De repente você podia movimentar entre os amigos uma pequena, nada de muito grandioso, uma pequena campanha, ou levar isso para um asilo, né? Ou levar isso para uma creche, levar isso para um presídio, por que não, né? Levar isso para um hospital específico, ou algumas instituições que trabalham com assuntos muito delicados, como autismo, como idiotice, como coisas assim que são muito difíceis de lidar. E também, sabe, se você realmente relevasse aquele gesto, aquela palavra, aquela impulsividade de algum familiar que talvez tenha ferido você. As palavras têm um poder impressionantemente forte e intenso. As palavras tanto podem derrubar uma pessoa, como podem levantar uma pessoa. Será que a gente não anda também derrubando pessoas sem perceber? Será que essa nossa, às vezes a gente tem essa coisa de ser engraçado, e às vezes a gente toca num assunto que é um assunto delicado na vida da pessoa, fazendo a pessoa sentir-se ainda mais recalcada, mais deprimida, dentro das dificuldades ou das limitações que ela vem vivenciando do ponto de vista pessoal. Eu sei que é muito difícil a gente aceitar certas atitudes. Traição, é difícil você aceitar pessoas que puxaram o seu tapete. Nós estamos vendo aí com essa questão
das mídias sociais, né? Todos falam mal de todos, as pessoas não põem a cara para apanhar porque elas se escondem, né, atrás de um perfil ou criam um perfil fake para atacar outras pessoas e acabam até se divertindo muito com isso. Mas isso não é o bem. Isso é um serviço que aquele lado ainda muito próximo a nós, que é um lado assim meio trevoso, meio sombrio, que fica sugestionando velhos hábitos nossos, que fica sugerindo certas velhas atitudes, eles estão aí inspirando também. Nós também somos inspirados a fazer o que não é bom. Somos inspirados a nos exceder. Somos inspirados a criar uma overdose aí de atitudes difíceis, de atitudes mal feitas. As inspirações também vêm, mas como a vida anda muito rápida e todo mundo tem que andar, e não há tempo para refletir, que é o que nós estamos fazendo hoje, essa é a minha convocação. Procura separar um minutinho da sua vida e dá uma olhada se vale a pena você mesmo manter essa birra que você tem com uma pessoa, você manter essa inimizade. Você vai dizer, não, mas é ela que está assim, a gente joga a coisa para lá. Tudo bem, eu não estou aqui ser juiz. Eu digo isso porque essa coisa da decepção, essa coisa da raiva, ela vai mantendo a gente numa conexão com inspirações que não são positivas. Eu sei que você quer, às vezes, se conectar com Deus, com os bons espíritos, você quer se conectar com as boas inspirações. Mas se você está com raiva, se você está indignado, fica difícil. E o próprio mestre, né, Jesus, falou sobre isso. Se você, primeiro, reconcilia-te, né, com o teu adversário, e depois eu te ajudo, porque não adianta você vir aqui pedir pelas coisas se você é um mantenedor daquele mau jeito. Você é orgulhoso, você não cede. E outra coisa, né, gente? É difícil a gente reconhecer, mas às vezes você não tem razão. Eu que sou touro, ascendente touro, imagine como eu sou cabeçudo. Sou assim, eu sou um pedaço de pau. Você tem que perceber, tem hora que você não sabe. Tem hora que você está fazendo errado. Tem hora que você escolheu errado. Tem hora que você está pensando errado. Mas o orgulho, não, imagina, eu estou sempre certo, eu estou sempre tranquilo. Não é verdade. Agora, para fazer isso, você tem que olhar para você de um jeito um pouco diferente. Para fazer isso, você tem que olhar para você e dizer, puxa vida, eu estou passando essas coisas todas na minha vida. E a pergunta é, o que será que tudo isso está querendo me mostrar? E aí você vai chegar numa outra pergunta muito básica, que eu tenho refletido muito quando estou naquele hospital, convivendo ali, tentando ajudar minha mãe a sair da doença dela. O que é que realmente importa? O que você vai levar daqui? Você acha que esse dinheiro todo que você está desviando, que você está negando, que você está surrupiando de alguma situação, vai te fazer bem? Aparentemente você está numa boa, ninguém está te vendo. Mas eu volto a dizer a você que dentro da lei divina, isso tem preço. Tem preço, porque é um preço caro. E todos nós erramos? Claro que erramos. Eu, quando olho para os meus erros, eu fico, meu Deus do céu, como é que eu pude optar por esse caminho? Mas, enfim, está feito, está feito, está feito. Ok, eu não posso voltar para trás. Mas eu posso seguir daqui para frente, assim como o próprio Chico nos ensinou muito isso, né, o Chico Xavier. Eu posso fazer um novo começo. Do ponto em que eu estou, eu posso fazer uma nova estrada, uma nova opção. Mesmo que as cicatrizes estejam lá. A dor, o sofrimento, as coisas
de você não ter tido o apoio que você gostaria de ter ou que você mereceria ter, que essa palavra de merecimento também é uma palavra forte, que merece um pouco mais de reflexão a respeito dela. Mas pense no bem. Não é para você virar assim uma personalidade do tipo Madre Teresa de Calcutá, né? Porque essa só teve uma. E vai demorar muito para ter outra, né? Existem outras pessoas maravilhosas, mas essa era só ela, né? E outros tantos expoentes aí da expressão do bem, que tanto mexeram com a vida da gente, e ainda mexem, né? Por causa dos seus exemplos, por causa da sua condição, né? Eu gosto muito de ler a respeito do mestre Yogananda, que foi um indiano que acabou morando muito tempo nos Estados Unidos e fez lá a sua sede lá em Los Angeles, onde eu tive a felicidade de conhecer. Um lugar de uma paz extraordinária. Sempre há pessoas, e cada um, Yogananda, Madre Teresa, Jesus, e você é você. Como cada um é único, como cada um tem o seu selo de unicidade, né? O seu selo de coisa única, então você é você do seu jeito, da maneira como você saberia fazer, da maneira como você poderia fazer. Mas não desista do bem. Mesmo que o teu coração esteja assim machucadão, mesmo que a gente olhe para as pessoas assim e fala, puxa, eu nunca pensei que aquela pessoa a quem eu tinha assim tanta consideração por ela pudesse ter agido desse modo como ela agiu comigo. Claro, a gente fica mal e a gente fica para baixo, mas releva, porque quem erra em si mesmo já carrega o peso da própria culpa, que não se manifestará agora, não. A culpa, o preço, a conta a ser paga, vem com o andar das coisas, com o desenrolar da própria lei. Então, apesar de tudo, apesar desse mundo caótico, apesar de todos os interesses, nós somos pessoas que temos os nossos interesses e às vezes nos perdemos nisso, não desista de agir em nome do bem. Faça alguma coisa, pequena que seja. Não precisa contar isso para ninguém, até é melhor que você não conte, que quanto menos pessoas souberem do seu gesto, melhor para você, né? Quanto mais pessoa comum você for, mais você se destaca do ponto de vista espiritual para a tua paz, para a tua alegria, para a tua condição. Não desista do bem, não. Eu sei que teu filho te dá problema, eu sei. Os pais são complicados, eu sei. Tua família é enrolada. Tem sempre aquele que usurpa, tem sempre aquele que gosta de tirar vantagem, né? Ou fazer como brincava antigamente, se falava na lei do Gerson, né? Que era uma propaganda de cigarro, que falava, gosta de levar vantagem em tudo. E o brasileiro adora isso, né? Mas pense em você. Que preço, no final das contas, você vai querer pagar? Porque o preço vem. Não porque haja castigo divino, mas porque a lei é assim. Você teve tanta oportunidade de fazer um bem, mas não precisa ser um bem imenso. Faça um bem pequeno, mas faça. Experimente essa alegria. A alegria do bem é uma alegria indescritível. Só mesmo quem consegue manter-se fiel a essa atitude, apesar da dor que carrega no coração, é que entende o que eu estou falando. A gente está chateado, a gente está confuso às vezes, ou irritado, muito irritado com as pessoas, sem paciência, mas vai lá dentro, respira, se conecta com Deus, com a força superior, peça intuição, peça direção, peça um caminho, mas converse diretamente com Deus, sabe? Não vai para intermediário muito não, vai conversar com o diretor, sabe?
quem é que projetou toda essa obra. E peça a direção. Eu tenho certeza que apesar de tudo que você está passando, porque eu tenho visto as pessoas passarem as coisas mais incríveis, cada história que eu fico sabendo, apesar disso, acredite, faça alguma coisa para que você desenvolva em você um sentido de paz, um sentido de realização interior. Isso é fundamental para que no final a nossa conta seja pelo menos pagável. Espero que você fique muito bem, né? Já falamos do bem, que você seja uma expressão de luz aí na tua casa, na tua empresa, ou onde você trabalha, onde você convive. Não precisa ser um santo, não, basta que você seja humano. Se você conseguir humanizar as tuas atitudes, nossa, você vai estar num patamar muito elevado. Grande beijo no seu coração e até semana que vem.